Pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, estamos iniciando um novo ano de estudo das Parashot, o ano de 5.786. E essa é a primeira Parashá do ano. Essa é a primeira Parashá do ano. E para conversar com vocês, eu sou Alexandre Srabotnia, que estou aqui com a nossa querida Zilda Zivian. Shalom, Shabbat Shalom, Zilda. Shabbat Shalom, que alegria estarmos começando um novo ciclo, não é? E isso é algo tão importante porque nós vamos poder trazer o princípio, né? Bereshit. Bereshit. Bereshit significa no princípio, né? E o estudo, a gente estudou basicamente os textos recomendados que estão em Gênesis do 1:1 a 6:8, a Haftará está em Isaías 42:5 a 43:10, a Brit Hadashah, João 1:1 a 5, os Terrilim, Salmo 139. Esse salmo, ele é muito longo, mas vocês têm que ler. Vocês têm que ler. E, na verdade, os outros anos, o que a gente fez, o que a gente fazia? A gente focava muito na criação. Esse ano a gente decidiu dar um foco voltado para uma coisa muito importante, que é exatamente a queda do homem, a queda do ser humano, né? E se a gente for olhar, o Bereshit começa assim, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, né? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quer dizer, Deus criou a matéria, né? E depois que ele criou a matéria, ele foi botando a matéria numa ordem para criar um ambiente de vivência muito especial. Ele ele criou o quê? Ele criou, começou criando a luz, criou o firmamento, criou as águas, criou os continentes, criou vegetação, criou os astros, criou os peixes e animais marinhos, criou as aves, criou os animais terrestres. E para culminar todo o processo, ele falou assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Interessante, né? É, Deus ele é nominado logo no início, logo no primeiro versículo, ele é chamado de Elohim. Elohim é uma palavra plural, quer dizer, ele é um Deus que tem alguns componentes importantes nessa história. E esse Deus foi quem criou o homem e quem criou todo o ambiente para que o homem pudesse viver bem, né? Ele criou isso e ele falou em Gênesis 1:28, ele falou assim: "E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que se move sobre a terra." Quer dizer, Deus deu toda a terra para o homem e para a mulher, né? Deu essa maravilha, um ambiente lindíssimo, um ambiente gostoso, um ambiente que só tinha coisas boas, né? E deu autoridade para o homem, dizendo: olha, você vai dominar sobre o resto da criação. Você imaginou que coisa boa, né? Você dominando sobre toda a criação, não tendo que se preocupar com nada disso. Deus fez tudo isso quando ele terminou de fazer lá no fim do Gênesis capítulo 1, ele fala assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã,
o dia sexto, né? Então, Deus gostou muito do que ele mesmo fez. Ele foi falando, 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 e as coisas foram sendo criadas, organizadas. Para quê? Porque ele queria que o homem tivesse um ambiente agradável para viver. É isso que ele queria, né? Claro, ele queria porque Deus gosta de companhia. Ele gostava da companhia do homem, tanto que no capítulo 2 você tem uma informação que diz assim: ele toda tarde ele vinha bater papo. Eu digo que ele vinha tomar um chazinho da tarde com Adão e Eva lá para dizer: ah, e aí, como foi seu dia? Foi legal e não sei o quê. Já imaginou que maravilha tudo isso? Ele só fez uma regrinha, falou assim: olha, tem uma árvore lá no centro do jardim. Dessa árvore você não pode comer o fruto dela. Não pode. Essa é a única coisa que você não pode. O resto, tudo você pode, né? É que nem falar para uma criança: olha, você pode fazer em tudo, menos pegar nesse vaso aqui. Nunca, sua mãe nunca falou isso para você, não, Zilda? Para mim falou, tá? Ele deve ter falado para você também. Então Deus falou assim: tudo você pode fazer, exceto comer o fruto daquela árvore. E foi isso que aconteceu, Zilda? Não, não foi. Entrou mais um personagem aqui, astuto, que é citado como a serpente, que era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, não é? E aí é o papel da inversão de tudo, não é? Porque Deus tinha dito claramente: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Aí disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia de que deles morrerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos dela e de poder obter discernimento, ela tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que depois também comeu. Então, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Então, a gente vê, né, que a vontade de Deus era uma, mas desse animal ser astuto, né, era outra intenção, né? E até hoje a gente sofre as consequências disso, né? Inicialmente, eles já foram expulsos, não é? Porque essa árvore do bem e do mal, existia uma árvore mais poderosa, que era a árvore da vida. Então, o Senhor precisava preservar essa árvore. Então, o relacionamento desses dois, homem e mulher, nunca mais foram o mesmo com o Senhor. Nunca mais pôde ser. Porque eles também perdeu totalmente a credibilidade e a confiança para Deus, né? Então, para preservar, né, o jardim e a árvore da vida, né, o Senhor expulsou-os, colocou ali querubins, né, e uma lança flamejante, né, que impedisse que eles achassem que podiam voltar, né, se corrigir. E fora todas as consequências no relacionamento, não é? Da própria serpente, não é? Porque o Senhor, ele coloca muito claro a serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. E deu uma sentença: sobre o seu ventre você rastejará,
pó comerá todos os dias da sua vida. E ele disse mais, que até hoje a gente vive essas consequências. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar, né? Então, a mulher, ele disse, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz filhos, né? Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E com relação ao homem, visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore, do qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhes dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o seu suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Uau! Então, as consequências, não é? As consequências da desobediência do pecado. Zilda, isso é algo assim impressionante. Você lembra que no capítulo primeiro, Deus criou o homem, criou um ambiente legal, a gente viu isso logo no início, né? E ele deu autoridade para o homem. O homem tinha autoridade sobre tudo, inclusive sobre a serpente, sobre toda a criação. Ele tinha autoridade. E ele não usou a autoridade que Deus lhe deu. Ele caiu numa armadilha, né? Quer dizer, Satanás, que foi quem estava controlando aquela serpente, que é um anjo caído, né? Ele, ele fez um marketing todo com a mulher caiu, levou o fruto para o homem que tinha autoridade, ele podia ter dito não, mas ele não disse, ele caiu também, comeu esse fruto proibido, esse fruto que não era para ser comido, e aí os olhos dele se abriram e, e a árvore, o nome dessa árvore é Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Eles viviam uma vida pura, uma vida tranquila, com atividades para fazer, não era nada monótono, tinha um monte de coisas para fazer. Deus vinha conversar com eles, a gente já falou sobre isso, todos os dias, para ver como está indo. A Eva não está na Bíblia, mas ela devia fazer um chazinho. Era uma convivência gostosa. E eles quebraram a confiança com Deus. Eles quebraram a única coisa que Deus falou: você não pode fazer isso. Deus ficou, Deus não podia mais conviver com eles. Quebrou a confiança, quebrou a confiança. Você vê que Deus fez uma coisa impressionante. Deus substituiu, eles fizeram uma roupa de vegetais, né? Deus substituiu isso. Deus matou um animal, fez um sacrifício, né? Tirou a pele desse animal e com a pele desse animal ele fez uma roupa que cobrisse a intimidade deles, cobrisse a vergonha deles, cobrisse o ser humano. Porque o ser humano ele não tinha nem noção de que ele estava nu e naquele instante ele começou a ter essa noção. Mas você leu uma coisa muito importante aí. Você leu uma frase que muitas vezes a gente não entende, e é aquela em Gênesis 3:15, né? Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar.
Ele está falando, Deus está falando isso para quem? Exatamente para a serpente. Ele está falando para quem? Para Satanás. Satanás falou isso. A serpente foi condenada a se rastejar, mas o problema maior é, daquele jeito, o homem e a mulher iam estar numa situação sem solução. Deus não queria nem conversa com eles, porque Deus não consegue conviver com a desobediência, com o pecado, ele não consegue conviver com isso. Mas Deus falou assim: eu vou dar uma saída, eu vou dar uma saída. Ele falou: porém, inimizade entre você, serpente, né, e a mulher, entre a sua descendência, de quem? Da serpente, e o descendente dela, alguém futuro descendente da mulher. Este descendente da mulher lhe ferirá a cabeça, e você, serpente, lhe ferirá o calcanhar. Isso é eu diria para você, é a primeira profecia que aparece em toda a Bíblia. As profecias, quando Deus fala um negócio, são promessas. E as promessas de Deus, Deus sempre cumpre. Elas vão acontecer algum dia. A gente não sabe quando elas vão acontecer. Então, aí vem aquela pergunta. Ok, quem seria essa pessoa originada da mulher, desculpa, gente, originada da mulher, que poderia fazer esse resgate, né? Criar uma situação onde eu vou resgatar, redimir esse pecado, esse erro do homem, né? Quando seria isso? Também não está dizendo quando seria isso. Como seria isso? Também não está dizendo como seria isso. Quer dizer, se a Bíblia terminasse lá no capítulo 3 do Gênesis, a gente não teria a menor ideia da história. Isso aconteceu, teoricamente, há 5.786 anos atrás, né? Já que estamos no ano 5.786. E a gente ia ficar sem saber o que ia acontecer. Só que a história foi evoluindo. Na verdade, em Gênesis 6, lá no versículo 1, ele diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má e continuamente. Era má. O mundo foi piorando, o homem foi piorando, o ser humano foi piorando, cada vez criando mais maldades, né? Cada vez criando mais maldades. Tem uma palavrinha em hebraico que é usada aqui, né, com maldade, que é o Hamas, né? A gente ouviu falar de um tal de Hamas aqui, mas o Hamas é a maldade do homem. A maldade do homem foi aumentando, 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 e a gente vai ver depois que Deus falou assim: chega, chega. Mas não é nesse capítulo, é na próxima paraxá. O que aconteceu? Depois dessa segunda paraxá que vocês vão ouvir, Deus foi continuando com a espécie. Chegou num ponto onde começaram a aparecer profetas, profetas que pegavam coisas que Deus queria contar para a gente. Deus falava ao profeta e o profeta reproduzia isso, escrevia isso, né? Você pega em Isaías, né? E Isaías é alguém que viveu 700 anos antes do início da Brita da Chá, antes da vinda de alguém que é exatamente o profetizado naquela passagem de Gênesis 3,15, né? Ele diz assim: assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está o espírito e aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios.
para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei. Ou seja, Deus estava preparando alguém que seria exatamente esse resgatador. 700 anos antes desse resgatador aparecer, Deus já foi anunciando, ou seja, aquela profecia lá de trás começou a ser esclarecida. Ainda meio confusa, mas começou a ser esclarecida. Em 43:3, Isaías 43:3, Deus falou uma coisa impressionante. Eu sou o seu Salvador e Senhor. Salvador e Senhor. Quer dizer, esse prometido, né? Tem uma palavra em hebraico chamada Messias. Esse prometido seria um ungido de Deus. Esse ungido de Deus que iria aparecer, que não apareceu ainda. Ele já existia, mas ele não apareceu ainda. Seria o Salvador e Senhor. Isso é algo impressionante. Quando você vai lá para a Brit Hadashah, né, para a nova aliança, aí as coisas começam a ficar mais claras, né? João, João era uma das pessoas que era um apóstolo dedicado, indo com Yeshua, que é exatamente essa pessoa, né? Ele fala sobre a criação e fala sobre o Criador. Ele diz assim: no princípio era o Verbo, a palavra, né? E o Verbo, a palavra, estava com Deus, e o Verbo era Deus, a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Ele fez. Ele fez. Yeshua fez. Lá adiante ele identifica essa pessoa, esse ungido de Deus é Yeshua. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Yeshua, que foi o criador de tudo, que com a palavra fez tudo que existe, tudo que você está vendo, fez a Zilda, fez a mim, fez você, fez toda a matéria, fez toda a sua família, fez todo o material da casa onde você mora. Ele fez tudo isso. Ele é esse resgatador. E o nome dele é Yeshua. Tem uma passagem em Romanos 10, na Brita da Chá, no versículo 10, ele fala uma frase muito importante que às vezes a gente não dá valor. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, a Yeshua, né? E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, a história mostra isso, serás salvo. Ou seja, esse resgate, essa salvação, está à nossa disposição. Mas se eu não for lá e agarrar essa salvação, se eu não for lá e me apropriar dessa salvação, eu não estarei salvo. Eu continuarei condenado do jeito que foi. Adão e Eva foram condenados a sair da presença de Deus, a sair do paraíso. Então, a escolha é nossa. Se eu quero aceitar essa salvação, se eu quero aceitar esse resgate que Deus proporcionou, porque Deus quer tanto bem a gente, que Ele quer que a gente se dê bem. E a Zilda estava lendo um pouquinho no Salmo 139, né, Zilda? Uhum. O que Deus já fez. Como é que Deus vê a gente? Você não quer Uhum. falar um pouquinho? Eu quero falar esse salmo, o Salmo 139, o Tehillim 139, ele nos coloca na posição que nós somos, né, falhos e pecadores, né?
E sem o Senhor, nós simplesmente não conseguimos nem abrir os olhos pela manhã, muito menos caminhar, né? Porque o Senhor nos conhece muito bem. Nós somos criatura dele, né? Ele fez da melhor maneira possível e nós ainda temos dificuldade, né, em lutar com o mal dentro do nosso ser, porque nós acabamos, por tudo que nós falamos aqui, né, da queda, né, esse mal realmente entrou em nós. Então é tão lindo quando ele fala no Salmo: Senhor, tu me sondas e me conheces. De longe percebes os meus pensamentos. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Então vem um clamor aqui de Davi, né? Que ele diz: sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho interno. Então, amados, que nós entendamos quem somos nós, não é? Que venhamos a conhecer o nosso Deus, né? Cada dia mais, buscando na palavra, na oração, né? O entendimento, não é? Esse discernimento que a Eva procurou ali entender, né? Mas que a gente esteja embaixo da luz de Deus, né? Que a gente faça a escolha pela luz e nunca pelas trevas. E a gente pergunte para o Senhor como é que está o meu coração, conhece as minhas inquietações. Senhor, eu estou te ofendendo, isso tem que ser um exercício diário. Me ajude, Senhor, a eu não encontrar meu próprio caminho, mas o seu caminho, que com certeza nós encontraremos a árvore da vida. Amém? Sim? Que legal, Silvia. Você falou diário, eu ia dizer para você horário, tá? Ou seja, toda hora a gente tem que estar relembrando de como Deus quer a gente. E você vê quanto Sim. Ele ama a gente. Ele deu uma saída para a gente e a gente precisa se apegar a ela. Então, continuem refletindo, mas não só refletindo, se apegando à saída que é Yeshua. Ele é o único caminho, o único a verdade, a tua vida. Tá? E eu só posso desejar a vocês todos um Shabbat Shalom. Um Shabat com muito shalom. Isso aí, gente. Tchau e muito bom estar com vocês.